Ok, vamos começar. Vamos então fazer uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bem, vamos aproveitar, falar um pouquinho hoje, conversar sobre o destino do homem, né? Vamos nos basear no livro do padre. Deixa eu ver o nome. Fugiu o nome do padre. Cônego Abolanger. Bom, Yeah, Cônego Abolanger. Esse é o primeiro tomo que fala sobre a fé e trata dos assuntos sucintamente, né? É um convite para depois se desenvolver. Como não é um tema novo para nós, vamos aproveitar, fazer alguns comentários em cada ponto. Então ele esquematizou assim esse tema, o destino, né? O primeiro ponto fala sobre o problema do destino, depois tem o catecismo, natureza do destino, caráter do destino, obrigação que impõe e a irreligião. Tudo isso aqui são pontos pequenos. Então vamos aproveitando. Ele faz no primeiro ponto ele vai explicar a origem etimológica da palavra destino para nos poder situar, né? Já facilita assim também. É um modo mais compreensível, como começa pelo, pela etimologia da palavra, né? A origem em si da palavra. Diz no seguinte, né? Destino. No sentido lato, a palavra destino significa fim a que tende os seres. Em sentido particular, com referência ao homem, o destino é a questão da vida futura, isto é, das recompensas ou dos castigos que ali nos são reservados. ok. Problema do destino. Entrando já diretamente no ponto, vamos fazer o primeiro comentário sobre o problema do destino, deixando primeiro com a abertura que ele nos dá. Poder-se a enunciar o problema do destino como segue. Desde que a vida presente não passa de viagem, é preciso que saibamos qual é a nossa origem, de onde vimos, qual o nosso fim, aonde vamos e quais meios nos hão de levar a este nosso fim. Tal problema apresenta-se espontânea e inevitavelmente ao espírito, e não há outro cujo boa solução seja tão importante. Na verdade, destino é só o fim do homem, mas o ponto de chegada está forçosamente relacionado ao ponto de partida. E é certo também que não se alcança um determinado lugar senão pelos caminhos que ali vão ter. Logo, as três questões, origem, fim e meios de conseguir o fim, estão intimamente ligadas e exigem uma solução. Pois bem, 2 minutos para mim, né? Olha, o tema do destino é um tema em si mesmo filosófico. Nasce já com o ser humano quando atinge na idade da razão. Eu me lembro que na escola, no ensino médio, tive a cadeira de a introdução à filosofia. Meu professor me perguntava sobre isso, sobre destino. Falava muito sobre o destino. Ele me perguntava sempre isso aqui. Você sabe de onde vieram? Ah, todo mundo quer dizer, vemos de nossos pais, nossas mães. Tá bom. Então, se nós vemos de nossos pais, nossas mães, podemos muito bem pensar também que os nossos pais, nossas mães foram criança. Ora, a criança não tem como cuidar das coisas. Nem por si mesmo sozinho consegue que sobreviver. Precisa de um adulto. Então, forçosamente já mostra que a revelação está certa. Que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, tinham que nascer adulto, né? Já mostra isso que a fé é relacionada. Então, tem que ser um ser que tenha Tinha que ser razão, criado já do sim, capacidade para poder fazer isso. Então, porque
tinha que, se nós surgimos, mesmo que se nós viéssemos da natureza, como diz Darwin, né? Então, como é que solucionaria depois os pontos mais importantes ou mais pesados? É a respeito de que se nós fomos feitos criança, quem é a ideia de nos cuidar? Tinha que ser um ser adulto, feito já, tá, né? E Deus fez adulto. E essa revelação nos apresenta, tá, né? Esse é um ponto que queria tocar. Tens aí algo para tocar? Já batemos 2 minutos. Certo, só esse aspecto aqui, né, que diz que tal problema apresenta-se espontaneamente e inevitavelmente ao espírito, não outro cuja boa solução seja tão importante. Tocar nesse aspecto dizendo que isso já está incluso em nossa alma, em nossa natureza, a inquietação, né, de onde é que viemos, embora que de onde viemos e para onde vamos. Nesses dois aspectos nesse, são o que estão intimamente ligados a nós, mas muitas das vezes também causa do pecado. Né? Nós tendemos a ignorar isso porque não queremos saber propriamente qual é a nossa origem, porque automaticamente queremos saber qual é o nosso fim. Então, quando há essa necessidade de querer viver só por viver, então descarta essa possibilidade de saber qual é o nosso fim. Né? Porque assim requer, se ficamos a saber ou se temos que buscar qual é o nosso, de onde viemos, para onde é o nosso fim, obrigatoriamente temos que saber quais são os meios para atingir esse fim. Por isso ele vem ressaltando aqui no fim do parágrafo que está intimamente ligado, né, à questão da origem, do fim e dos meios para conseguir esse fim. Então, esse é um dos grandes obstáculos, né, da nossa realidade, que não queremos nem saber a nossa origem, nem o nosso fim, pior ainda, o nosso meio, ou meios para atingir esse fim, que é algo que é grande problemática entre Deus, porque automaticamente requer uma disciplina da nossa parte, né, requer, né, um trabalho da nossa parte para sabermos realmente o que é que nos leva ao nosso fim. Não. Ok. Agora, a natureza do destino. A primeira coisa que queremos conhecer a respeito do destino é a natureza dele. A razão e a revelação estão de acordo para nos mostrar Deus como nosso Criador e como Criador inteligente e sábio. Impossível, portanto, que nos tenha criado à toa, sem propósito, sem fim estabelecido. E qual é este fim? Foi feito o homem para uma felicidade efêmera, deleite do corpo e gozo do espírito que acabassem com a morte? Ou então, pelo contrário, será que a morte é mera transição, introduzindo o homem no seu destino verdadeiro? E neste último caso, de que ordem é o nosso destino? De ordem natural, isto é, a plena extensão, o completo desenvolvimento das nossas faculdades, ou de ordem sobrenatural, elevando o homem acima da sua natureza. Todos estes requisitos são respondidos satisfatoriamente pela religião. Com efeito, ela ensina que o homem está na terra, antes de tudo, para promover a glória de Deus, e não para gozos terrenos. Ensina que o homem está neste mundo para ganhar o céu e tornar-se participante da vida eterna. Vou começar com um comentário, só espero que não roubou muito meu tempo. Olha, isso já está relacionado até com o ponto que eu disse, né? Forçosamente o homem tinha que ser adulto. E forçosamente se o homem for adulto, tinha que partir de um ser, tá, né, que possa lhe fazer. E esse ser não tinha que ter início, não tinha que ter quê? Não tinha que ter princípio, não tinha que ter não tinha, necessariamente tem que existir, né? Bendito, posso dizer assim. Tinha que existir. Por que necessariamente tem que existir? Porque se ele não existisse, nada poderia existir. Olha, como as coisas existem, logo necessariamente tem que ter um ser
que é início de todos os seres. Olha, e esse ser tem que ser um ser inteligente e sábio. Por quê? Porque as coisas são feitas com quê? Com ordem e sabedoria. Com ordem, né? E ordem tem a ver com seres sábios. Logo, há um ser sábio que fez tudo isso. Então, e como nós sabemos que nós fizemos as coisas sempre que estão, sempre que nós fizemos as coisas, elas vêm sempre relacionadas a nós. Se eu estiver aqui a falar ou a escrever, tem alguma coisa que é de mim mesmo, naquilo que eu estou a escrever. Então, se assim é conosco, analogamente Deus se manifesta, também tem que ser com Ele, com Deus. Se Deus fez não a nós, então nós temos que voltar automaticamente para Deus. Alguma coisa nós temos que tem a ver com Deus. Querendo ou não, nós temos mesmo que lhe servir. Daí está certa essa palavra que nós fomos feitos para quê? Para servir, conhecer, para nascemos para quê? Para conhecer, amar e servir a Deus, para dar essa glória nele. Não tem como. E a glória é que é participar daquelas ordens que ele deixou, de forma que ele quer. Assim também como nós criamos qualquer objeto para estar em nosso filho, se ela tiver a fazer alguma coisa, ela glorifica aquilo que nós mesmos fizemos. Isto é, dá a entender aquilo que realmente fizemos é que é o conveniente. Isto aí. Ok? Certo. Também, olhando por esse aspecto na questão da religião, ele, depois de fazer várias questões, né, eh, o padre, quando ele vem dizendo que todos esses quesitos são respondidos satisfatoriamente pela religião. Então, só a religião poderá nos ajudar a compreender realmente, né, qual é a nossa origem, qual é o nosso fim e, né, quais meios para realmente atingir esse fim. Se olharmos, né, para aquilo que foram as revoluções, tenderam sempre a afastar a religião do homem. Né? Então, logo, se o homem for afastado da religião, automaticamente o homem vive simplesmente por si mesmo. É aquele que vem falando sobre o aspecto da questão né, das paixões, né, da desordem em si, buscando deleite de si mesmo. Né? Então, logo, o homem já não sabe, já não reconhece, não consegue alcançar esse objetivo de compreender qual é a sua origem. Por quê? Porque se não tem uma religião para lhe explicar, nem tem como, porque nem nas universidades atuais estão totalmente corrompidas com, né, muitas ideologias. O ser humano aí nunca vai compreender realmente qual é a sua origem, qual é o seu fim, e quais meios para atingir, né, para alcançar o fim. É por isso que existe aquele que estava a falar sobre a questão da, da explicação da origem do homem, né? E veio do nada. Então, logo, não tem como a pessoa atingir uma compreensão de onde é que o homem se afastou a religião do próprio homem. Não com isso, surgem essas ideologias que vão afastando cada vez mais o homem da sua própria essência. Quarto tópico. É livre o destino ou é obrigatório? Agradou-se Deus de elevar o homem a um estado sobrenatural e de lhe conceder, numa vida ulterior, a realização perfeita desse estado. Será lícito ao homem aceitar ou recusar esse destino sobrenatural? É outra pergunta de suma importância. O catecismo resolve-a e diz: se o destino sobrenatural é gratuito por parte de Deus, é no mesmo tempo obrigatório por parte do homem. Deus nos dá por bondade, e esta bondade divina chega a nos impor, para que nossa leviandade não nos esbule de tão grande privilégio. Logo, não temos a liberdade de aceitar ou de recusar. Bem, este é um ponto. Este ponto é racional, é bem racional. Tá, né? Eu penso que é bem racional nesse sentido. Eu penso o seguinte: olha, se Deus nos fez
admitimos já que Deus nos fez, né? Vimos que é razoável que Deus nos fez, não tem como. Tem que ter um ser que desfaça e desfaça adulto, né? Porque crianças em si mesmo não conseguem se desenvolver por si mesmo, sem apoio de um super, de um ser desacrescido com inteligência e com ordem, princípio de ordem. Fora disso, então, se Deus nos fez, só existe Ele e nada. Olha, até o nada está dentro dele. Por quê? Porque tudo está em volta de Deus. Então, se for assim, se existir algo fora de Deus, então quer dizer que ele é insuficiente. Olha, como Deus é suficiente a tudo, então tudo está em Deus. Como fala está em Deus, não quer dizer que Deus é tudo, não. Tudo participa da graça de Deus. Isso é suportado por Deus. Tá, né? Tudo é suportado por Deus. Então, depois se dizemos que Deus está em todo lado. Se assim pensamos, mesmo que o homem, alguém falando com o princípio da fé, mesmo que nós, né, um exemplo, eu possa fazer de tudo para não querer Deus e eu tenho conhecimento de causa que Deus existe. O próprio inferno é a separação de Deus. Então, as dores que nós sentimos é a ausência do próprio Deus. Então, é bem explícito mesmo, como dizem que é, que o homem tem que o homem não tem como deixar de viver sem Deus. Não tem como deixar de viver sem Deus. Por causa desse requisito que está na nossa alma. Não tem como. Então, se nós saímos, é a ausência de Deus. E como nós fomos feitos para Deus, temos que voltar para Deus. Então, cai-nos a essa necessidade. E essa dor que não conseguimos alcançar, que nos quer. Que chamamos de pena, né? Que chamamos de inferno. Coisa inferior. Inferior. Sim. Certo, eu acho que como isso aqui é meu racional, tem essa questão aí, né? Eu penso que o ponto-chave para compreender isso está na questão da liberdade. Tipo, se Deus nos fez, ou se fomos feitos por Deus, né? Automaticamente estamos ligados a Ele. Então, mas que vamos ter que analisar esse aspecto. A questão da liberdade. A questão da liberdade, então, logo, uma pessoa é livre, ou uma pessoa tem a liberdade de escolha não. Como é que vamos pegar esse ponto? Uma pessoa só tem a liberdade de aceitar certas coisas quando ele depender de si mesmo. Sim, assim. Hum. Uma pessoa, perguntaste de novo, desculpa, não entendi bem. Uma pessoa só Yeah, eu tem. disse, uma pessoa só tem a liberdade de aceitar ou recusar certas coisas quando ela é dona de si mesma. Ah, ok. Ah, sim. Quando é igual esse meio não tem como. Então, automaticamente, sendo Deus nosso Criador, por isso, nesse último ponto, ele fala: não temos a liberdade de aceitar ou de recusar, porque fomos feitos por Deus e para Deus. É como as Esse coisas, raciocínio é né? válido. É como as coisas inventadas por Uhum. nós. Não tem como falar sim ou não. É análogo até. Então, ok. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. A questão da compreensão de que fomos feitos por Deus, né? Então, como sendo criaturas de Deus, estamos intimamente submissos a Ele. Não temos escolha no requisito de dizer que não, temos a liberdade de aceitar e recusar certas coisas. Acho que isso também tem a ver, não, isso tem a ver será com o livro de Santo Agostinho vai falando sobre qual é o título? Na cidade de Eh, Deus ou qual? a cidade de Deus, né? Não, que ele vai falando sobre A vida dele? eh, a vida dele, não. E existia dois mundos, se não estou em erro. Ah, é a Dois cidade de mundos. Deus. É a cidade de Deus que Cidade fala de Deus. Deus, né? Certo, Uhum. certo, certo, certo. E o homem vai, né, enchendo de si mesmo desprezo de Deus. Ok, ok. Existem duas Yeah, cidades. Duas duas cidades. cidades, certo. Uhum. A Babilônia e a Jerusalém. Ok, ok, ok. O amor de si mesmo até o desprezo de Deus. E o outro, Até o amor de desprezo Deus de até o desprezo de Deus. si mesmo.
Esse é o espírito de si mesmo, ok? Certo. Então, essa questão é livre de destino ou obrigatório. Tá bom. Já podemos passar no quinto ponto. Sim, sim. Ou tem algum comentário ainda na cabeça? Pode comentar, né? Esse é o recurso. Yeah. Não, podemos continuar. Podemos continuar. Certo. Quinto ponto. Obrigações que nos incumbem para a consecução da nossa meta. Desde que o destino é de ordem sobrenatural e de caráter obrigatório, é lógico que todo homem tem de escolher os meios adaptados ao fim que Deus propôs. A linha A. Primeira obrigação assim imposta ao homem é o estudo da religião, que determina as relações entre o Criador e as suas criaturas. A linha B. Quando conhecida a religião, existe segunda obrigação, e é a obediência aos seus preceitos, a adesão do espírito às verdades que ela professa e a prática dos seus mandamentos. Já que Deus quis que nossa vida fosse tempo de provação, e já que nos concedeu o poder de escolher e o mérito da nossa escolha, cumpre tomemos os meios de atingir a meta que Deus nos propõe e ganhemos deste modo a recompensa eterna. Pois bem, aqui surgiu já aquela frase de Santo São João Maria Vianney. Não sei se se lembra. Aquela frase que ele diz que nós estamos aqui na terra para trabalhar, teremos muito tempo para descansar no céu. Uhum. Não sei se se lembra dessa frase. Sim, sim, sim. Eu lembro. Yeah. E aqui se resume mesmo isso, tá, né? Deus, que já Deus quis que nossa vida fosse tempo de provação. Quer dizer que aqui na Terra não tem como, nem para sossegar mesmo, para termos provação. É período de provação. E é lógico, né? Por quê? Porque se nós estamos para. Se nós, a religião nos ensina que é isso que nós temos que fazer, procurar mérito com nossa participação, receber mérito de Deus com nossa participação, só assim que podemos receber uma recompensa eterna. Então é necessário que sabermos o estudo da religião. A religião é isso que nos ensina. É bom sabermos que a religião é religação, porque nossos primeiros pais, como cometeram, então tivemos que voltar a religar-se de novo a Deus. E quem nos leva a religar de novo a Deus é o segundo homem, porque o primeiro homem caiu. A religião surge com a ligação, a volta da ligação do segundo homem. E esse segundo homem é o Senhor Jesus Cristo. É o corpo místico da igreja. Por isso que nós temos que aderir a todas as verdades que a igreja professa e as práticas dos mandamentos. Por quê? Porque aquele que estuda, aquele que conhece, tem tem a inclinação de fazer. Então, nós fizemos aquilo que aprendemos. Olha, se a igreja nos ensina uma coisa, nós vamos ser deleitados a fazermos aquelas coisas que a igreja nos ensina. Por isso que quando vê esses empecilhos, é que surge o tempo da aprovação, que é a nossa própria vida. É esse ponto aqui que achei muito bonito esse pensamento. É razoável, muito razoável. Sim, Jair. Yeah. É realmente muito razoável por aqui. Nota-se realmente o modo como é o ensinamento do padre, né? Do padre. Sim. Escrever esse livro, né? A sequência é a ordem das coisas. Como tudo está ligado. Algo que realmente se perdeu nos livros atuais. Essa ordem está totalmente perdida. É uma confusão tremenda. Mas aqui não conseguimos ver essa sequência que nos ajuda realmente a compreender como as coisas são. Porque aqui, por exemplo, atualmente se despreza muito aquilo são os mandamentos da igreja. Quer dizer, está-se muito à parte, a igreja está muito à parte. Parece que é algo assim, tipo, tipo algo que está aí só para ensinar alguma coisa, e aí não tem assim nada de gravidade na, na nossa vida, tipo, não tem nenhuma influência real.
Por isso olhamos para aquilo que são os mandamentos da igreja, praticamente é desprezado nos fiéis. Porque as pessoas realmente esqueceram, também não se ensina mais. Realmente a necessidade da religião, né, na vida do cristão. Né? E com isso também vai afetando tantas outras coisas, né, tantas outras práticas. Então, o cristão acaba perdendo aquilo que são os ensinamentos da própria religião, né, naquilo que é a questão da aprovação, combate, né, a luta cotidiana, né, e vai se caindo em muitos erros, né, querendo se afastar delas, quer dizer, fugir, negar ter uma vida mais relaxada, suave, sem problema, parecendo que teremos uma vida assim, sempre com tranquilidade. É, isso é uma loucura, porque está se procurar algo que é inalcançável aqui na Terra, né? Querer ter uma vida é, extremamente de relaxo. É É isso aí. complicado. Então temos que saber como. Esses dois pontos que ele deixou. Primeiro, temos a obrigação de estudar a religião. Segundo, obedecer os princípios da religião. Isso é patente. É lógico, tá, né? Aprendemos, só fizemos aquilo que aprendemos. Não temos como fugirmos isso, né? Não temos como fugirmos. Vamos comentar mais ou vamos passar para o próximo ponto? Que é já o. Podemos passar. Podemos passar assim. É o último. Se é o último, ele é muito sucinto, ele Esse é, é muito lógico, por isso que ele dá para comentar muita coisa, mas como nós já temos, né, alguns pontos já conhecidos, por causa do longo bem, tempo que nós temos de estudar, isso facilita. Sexto, que se deve pensar da então, disponibilidade do irreligião. tempo. Manda o nosso destino futuro que estudemos e pratiquemos a religião. Somente ela, de facto, nos devenda o mistério da existência. Por ela, unicamente ficamos cientes de que Deus nos pôs no mundo, porque Deus nos pôs no mundo para o conhecermos, o amarmos e servirmos, e por este meio adquirir a vida eterna. Daí resulta que a irreligião é a linha ingratidão, porque o homem irreligioso pretende passar bem sem Deus, suprimi-lo ou ignorá-lo. B. Loucura, porque o homem não pode duvidar de uma coisa, que há de morrer. E agora, nem com toda a incredulidade dele, não será capaz de provar que também a alma acaba no mesmo tempo que o corpo. Assim, quem não está precavido de sobreaviso e vai vivendo como se Deus não existisse, age idiotamente, né, estultamente, está em perigo grave, iminente e horrendo. Esse é um aviso, penso, né, comentando, é um aviso que ele deixa, que e não tem como, né? Também é uma grande gratidão. Olha, alguém te deu já vida, te deu já imortalidade, porque nós vamos ser imortal, né? A alma não é destruída. Essa é uma dádiva que Deus deu e já não tem como nos tirar. Daí que o inferno é uma eternidade de separação com Deus. Porque nossa alma não tem como ser distraída. Seja, nós já somos eternos por causa da nossa alma. Tá, né? Só que aí vai depender das benesses. Ou da ausência da benesse. Que é para Deus. Então, se assim temos que é homem, além de ser ingrato, é uma loucura querendo isso. Porque se ele luta na terra para ter todos os bens, quanta loucura é ele largar o sumo bem depois de deixar a terra? Ele já sabe que vai morrer. Então, mais vale morrer com esperança do que morrer sem esperança. Esse é o meu comentário. É, ok. É, vamos ver aí o ecrã. Ok, ok, tá bom. Certo. Também se diz respeito, né, da religião, né, a questão da ingratidão e loucura.
porque o homem realmente é ingrato, né? Quando realmente não consegue reconhecer os benefícios, né, que Deus nos concede. Né? Então vai a questão de querer viver sem Deus, né? Querer salvar sem Deus, querer é, dizer, caminhar sem o próprio Criador. Isso que é algo impossível. Porque Deus, sendo nosso Criador, automaticamente Deus me sustenta. Então é ingrato aquele que nega, né, essa realidade. Por isso, sofre eternamente, porque ele não quer aceitar, né, o seu próprio Criador. Então não tem como, se foste feito para Deus, se tu negas o próprio Criador, não tem nada, o que tens a passar são sofrimentos. Isso é uma questão aí do inferno. E é uma loucura, porque você quer ajudar uma realidade fora daquilo que foi feito. Né? Então, o homem torna-se cada vez mais irracional quando nega a própria essência de Deus, não quer ver para Deus. Bom, É isso, pá, não tem como. Você já está se matar para ter tudo aqui na Terra. Custa tanto também querer, depois da Terra, querer ter tudo. Porque você não quer tudo, ou não? É lógico. esse é o É, problema. tá. Mas pronto, é isso Ele que quer tudo devemos agora. voltar a ensinar na catequese, tá, né? Só temos mais Hum. 4 minutos até para fechar já a sala na catequese. E aí ele até fecha com alguns comentários, dá algumas leituras da Santa Branca de Castela e também fala do Napoleão Bonaparte. Ele conta que Santa Branca de Castela foi mãe de São Luís. Ele dizia, meu filho, tem uma frase que dizia de que eu conheci. Meu filho, eu preferia que tu morresse se cometeste algum pecado mortal. Isso quem fala é São Afonso de Maria de Ligório no livro, aquele livro aí, Escola de Perfeição. É, profissão, E é. ele faz menção dessa senhora, da Branca de Castelo. E aqui do Napoleão, para você ver que ele coloca também duas entidades que Hum? tinham conhecimento da igreja Hum. mesmo, tá, né? É, Primeiro, Jean-Jacques Rousseau, que lutou contra a igreja, e também Napoleão, não só com Europa, também contra a igreja. O Jean-Jacques Rousseau diz o seguinte, tá, né? Por muito tempo tive esta opinião errônea, mas agora sei a verdade. Não creio que ninguém possa ser virtuoso sem religião. É verdade. Você vai fazer bem como se não te ensinaram bem. Tá, né? E diz também Platão, já há muito tempo antes de Cristo, para os estados, a ignorância a respeito de Deus é o maior dos flagelos. Esse está a passar. É isso que está a passar. E pior ainda, para você certo. ver que Napoleão morreu com esse desejo. Já. Agora, minha filhinha, ele disse que tinha, no dia que ele foi no exílio, estava no exílio, né? Depois de ele perder, ele encontra-se com uma jovem que ele estava a lhe catequizar. Assim que ele catequizava a filha de um dos generais, ele falou que estava aproximando para o batismo dele. Então ele disse: Então, minha filha, já está chegando o momento tá, né, da tua primeira comunhão. Mando chamar dois padres da Europa, um que prepara você para a vida, outro que me prepara a mim para a morte. Ele tem também esse pensamento de quem sabe das coisas. Quem Yeah. sabe das coisas, é. Yeah. Pá, ui, dá só alguns comentários para nós fechar. Se tem algum comentário para fechar, tarefa de despedida. É, é, É excelente. é, Yeah. então, notou-se que realmente é necessária a compreensão, né, da religião, da necessidade que temos para alguma religião, de deveres para alguma religião. Né? Só assim poderemos compreender realmente o melhor, né, de onde viemos, para onde vamos, e quais os meios para alcançar esse mesmo fim. À medida em que estivermos unidos ao nosso Criador, né, realmente passando aquilo que Ele nos pede, vivência do cumprimento dos mandamentos, tanto da sua lei como a lei da religião, poderemos eh, ser salvos. Se realmente formos fiéis, né, e saber viver segundo a vontade de Deus. É Hum. isso aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Subtum Amém. prestigio configimo Santa Dei Genetrix, nostra deprecazione ne despicia in necessitatibus.
Sede Pirico libera-nos sempre, Virgo gloriosa et benedicta. São José, Ora pro nobis. São Pio X, Ora pro nobis. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Maria, a conversa foi boa, gostei mesmo, sério. Então, a próxima semana vamos dar continuidade, que ele já Daremos fez um continuidade. capítulo. Na segunda missão, na segunda lição, que vai falar sobre a religião cristã, né? Já falou os preliminares da religião cristã. A religião cristã, a religião verdadeira, a origem do nome cristão, como é que vem cristão, o distintivo de cristão, a doutrina cristã, tá, né? Se for muito longo, vamos pegar só os primeiros pontos. Vamos ver bem isso, preparar e voltamos a comentar. Até amanhã então. Tamo junto. Yeah, valeu. É, Vou mandar já lá o vídeo do grande garimpo.